Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora investigando como soluções inteligentes têm salvado as empresas de algo que floresce no Brasil, a burocracia. A gente fala muito sobre as startups aqui, sobre as empresas que identificam dores, apontam os remédios para essas dores e se especializam em ser facilitadoras, não é, de grandes jornadas para as empresas. A conclusão, acho que dessas últimas entrevistas que a gente andou fazendo por aqui no Sociedade Digital, independentemente do setor pelo qual a gente navegou com os nossos entrevistados, é a de que não há alguém que seja especialista em tudo ao mesmo tempo agora. E é por isso que é preciso buscar os especialistas em especificidades, em caminhos que podem ser facilitados, podem ser simplificados. E a gente vai entender um desses caminhos agora com o meu convidado desta semana, que é o Arthur Negrão, ele que é CEO da Salve. Arthur, obrigado por estar aqui com a gente no Sociedade Digital. Eu que agradeço, o prazer estar aqui, vamos bater um papo legal. Me conta uma coisa, eu quero que você conte para nós, claro, o que a Salve faz, mas eu já entendi que vocês jogam com o regulamento debaixo do braço para fazer com que a burocracia se perca pelo caminho. Facilitam a vida das empresas em contratos, em questões ali de relações com fornecedores e afins. Mas de onde nasce essa motivação para esse cenário que vocês conseguiram solucionar? Boa. Eu e meu sócio, os meus 4 sócios somos de tecnologia e teve um dia que um dos meus sócios estava viajando, a gente ainda não tinha fundado a Salve. Ele estava em viagem corporativa na empresa que ele trabalhava, ele aterrissou no aeroporto de Congonhas aqui e o plano de dados dele acabou. Então, como um bom brasileiro ali, ele tinha um plano de dados pequeno, telefonia móvel. Usava muito, acabou. Estava em São Paulo, sabia que o trecho de Congonhas até o Airbnb dele, nós somos em Curitiba, né? Então até o Airbnb dele ia levar ali um bom tempo, ele não queria ficar sem dados móveis e resolveu adicionar gigas no plano dele. Plano empresarial? Não, aí no plano pessoa física. Isso antes de Salve, antes a gente fazer o que a gente está fazendo. E o que aconteceu foi que demorou 1h30 para ele colocar 1 giga no plano dele, né? Então ele ligou na velha operadora, não conseguiu. Ele já teria chegado do aeroporto no Airbnb muito mais rápido do que isso. Muito mais rápido, apesar mesmo com o trânsito de São Paulo, ele teria chego, com certeza. Então demorou 1h30 aquilo, porque não tinha aplicativo para resolver a vida dele, o atendimento dele não dava conta, então tinha muita burocracia, como você bem falou, para resolver uns problemas simples ali, que era adicionar 1 giga. Então, o que aconteceu foi que ele me ligou na hora e falou, cara, não é possível que isso esteja acontecendo, estamos aqui, isso era em 2021. Ele me ligou e falou, não é possível que colocar 1 giga num plano seja tão difícil. E aí o que a gente rapidamente entendeu é que com uma empresa, o problema que você tem de colocar 1 giga, por exemplo, vezes o número de linhas é o que acontece. Então, se você tem 200 linhas na sua empresa, você vai ter esse tipo de problema 200 vezes. Se você tem 1000 linhas na sua empresa, aquilo vai acontecer 1000 vezes, né? A gente percebeu que o problema que o Lucas viveu acontece em escala com as empresas. Então, o que surgiu ali naquele momento foi a ideia de fazer, de simplificar o que deveria ser uma operadora para empresas. Então, quando a gente fala de setores mais odiados, com menor nível de satisfação no Brasil, o setor de telecom vence geralmente isso, e para empresas isso não é diferente. Então, o que a gente olhou é que, como você falou, é muito burocrático o processo de comprar uma linha, de iniciar os contratos com as operadoras, mudar um plano, adicionar 1 giga. Então, aquele problema que o Lucas viveu, ele acontece 100, 1000 vezes com a empresa, dependendo da quantidade de linhas que ela tem. E aí surgiu a Salve. Então, a Salve surge como uma alternativa às velhas operadoras. E o que a gente faz é simplificar todo esse processo. E aí, no meio disso tudo, no meio dessa ideia de simplificar tudo isso, a gente descobriu que existia um modelo no Brasil, que ainda era pouco explorado no Brasil, que é de operadora virtual. Onde você pode ser uma operadora, como as outras, sem ser dono da rede. Então, o que a gente faz é a gente pluga nas grandes operadoras, pluga na rede delas e controla toda a camada de serviço. Então, nasce como uma alternativa, pega a parte que funciona, que é a rede, que é excelente no Brasil, inclusive já virou commodity nesse sentido,
e melhora a camada de serviço. Então, dá aquela experiência que o Lucas deveria ter tido de colocar em segundos 1 GB no plano dele, se ele fosse, né, no caso, uma empresa. A gente tira contra a fidelidade, então a gente simplifica e faz o que a gente entendeu como uma operadora simples, sem burocracia. É o que eu dizia no começo, vocês entenderam ali onde estava a especialidade de vocês para uma coisa muito específica, uma especificidade de uma demanda da empresa. Exato, a gente entendeu que o problema das empresas com telecom não era rede. O problema delas era atendimento e software também, né? A gente perguntou para empresas com 2.000 linhas como elas gerenciavam aquelas linhas e eles usavam Excel para gerenciar aquelas linhas. Porque as empresas são empresas de telecom, né? Tem sistemas legados, é difícil construir software em cima a premissa é analógica, né? Isso, e muitos sistemas para integrar mesmo, assim, né? Então, a gente sabe de operadores que tem mais de 12 sistemas de billing. Então, você criar soluções de billing, ali, de faturamento simples, é muito difícil. E nós somos Cali Software, construímos software por décadas, e falamos, cara, aqui a gente pode entrar com essa nossa especialidade, que é construir software no mundo que precisa de software, que tem pouquíssimo software, que é Mas telecom. Para o mercado, vocês se apresentam como uma operadora. Como uma operadora. É uma operadora simplificada. E vocês usam a plataforma de outras operadoras. Exatamente. Hoje tem a rede da Vivo e da TIM por trás, então a gente consegue ser multi-rede, inclusive. Então, oferecer o que ela já tem, que é a rede. Seria o equivalente a um over-the-top? Como se fosse uma plataforma, uma aplicação ou não? É uma operadora... Uma operadora. O chip é de vocês. A label do chip é de vocês. Exato. Só que vocês operam dentro da frequência dessas operadoras... Uma forma de entender é como se eu alugasse a rede das grandes operadoras. Assim. Outro paralelo que eu faço são as fintechs, né? Então, assim como você tem uma conta digital, ela não é um banco. Ela aluga a infraestrutura bancária. O espaço de um banco. Exato. Exatamente. O garantidor da operação é o banco. O garantidor do sinal é a TIM, que você falou. A Vivo, a TIM são é quem tem a rede por trás ali. Né? Agora, a mágica do que vocês fazem é a simplificação. Vocês recebem na ponta um serviço complexo e vocês convertem isso para o cliente em um plug and play que ele consegue gerenciar por meio de software. Exatamente. O cenário que a gente viu, né, basicamente, dessas empresas é uma empresa de 2.000 linhas, por exemplo. Pode ser bem menos, tá? Com dezenas ele já tem esse problema. Mas o primeiro problema que ele tinha era atendimento sofrível ali, dependente do tamanho da empresa. Contraste de fidelidade, então você não podia cancelar uma linha em menos de 2 anos, por exemplo, que é uma loucura, né? Se você tem uma empresa, as coisas mudam em 2 anos. E o terceiro ponto era software, né? Então a gente falou com as empresas, elas não conseguiam fazer coisas por conta, né? A empresa não tem autonomia para entrar num dashboard e fazer tudo que ela quiser com a linha. Então a Salve vem com essa alternativa dando atendimento de qualidade. A gente tira o contrato de fidelidade, então a empresa pode cancelar a linha quando quiser na Salve. Então isso muda o status quo da coisa, ainda sem tecnologia, né, sob uma ótica de decisão de negócio. E o terceiro ponto é que a gente coloca a tecnologia, então dá um dashboard onde a empresa consegue fazer o que ela quiser com a linha, cancelar uma linha em segundos, adicionar gigas, que é o exemplo que eu dei lá do Lucas no começo. Ela consegue mudar de plano, ela integra com o sistema dela, digamos que a empresa usa o Google Workspace. Ela consegue integrar o Google, trazer informação de colaborador, integrar essas informações para eu saber qual colaborador está usando qual linha. Então a gente entrega um dashboard que eu falo que é 100 vezes melhor que as grandes operadoras, porque a gente foca só nisso, assim. Não fico nem nessa missão de dizer, os softwares deles são muito ruins, mas é porque é muito mais difícil para eles, né? É aquilo que você falou da especialidade. A gente consegue olhar só para essa experiência, eu não preciso pensar em rede. Eu uso a rede já existente, consigo pensar só em software. Então a gente está há 3 anos construindo o melhor software possível. Pro cliente, efetivamente, pro teu cliente, efetivamente, o que você está vendendo é uma experiência digital sobre um serviço que essencialmente é analógico. Por mais que as operadoras, de maneira geral, tem o nosso aplicativo, tem não sei o quê. No fim do dia, a gente sempre vai cair em um gargalo da burocracia ou dessas 1000 ramificações de complexidade deles, que é essencialmente analógico. Sim. E vocês conseguiram converter essa experiência para algo digital first, dá para dizer assim? Exato. A gente, especialmente com o chip virtual, né, com o eSIM, isso fica especialmente real. Então, uma empresa pode, de fato, entrar no dashboard da Salve, criar uma conta e pedir linhas diretamente pelo dashboard, receber aquilo por e-mail, mandar o QR Code para um colaborador, por exemplo, e já ativar aquela linha. Então, hoje eu diria que, apesar de ser analógica, depender ainda de uma infraestrutura física, né, mas isso qualquer empresa depende, mesmo que seja servidor em algum lugar, tem um servidor físico acontecendo, mas no nosso caso ele consegue, por exemplo, criar uma linha em segundos, criar uma conta em segundos sem ter que falar com ninguém e poder cancelar uma linha também em segundos, e com o eSIM isso acontece digitalmente. Então,
a nossa visão é que telecom, com o tempo, vai se tornar cada vez mais software. Então, aquela lógica de receber chip físico, de colocar no celular e tal, com o tempo ela vai morrendo, né? Tanto que já tem aquela discussão, os iPhones começaram a vir sem a bandejinha de chip em alguns países. O que é uma benção. Eu tive que trocar de telefone recentemente e com um clique você já leva tudo para o outro aparelho e acabou. Não tem essa... Será que o meu chip serve no aparelho novo e tal? Exato. O problema do chip que também às vezes acabava perdendo... né? Tinha algum tipo de desgaste. Isso deixa de existir quando você virtualiza tudo. Exatamente. E tem mudado rápido, né? A Salve surgiu, não tinha o eSIM ainda, né? Ele era pouco usado no mercado. A gente começou com chip físico. Eu lembro do primeiro lote de 5 mil chips chegando na minha casa lá e a gente fazendo as primeiras vendas. Então, começou como analógico, mas cada vez mais o eSIM tem tomado conta do cenário e tem digitalizado essa experiência, assim. Então... E quem é que compra o serviço de vocês? Qual é o perfil do cliente, da empresa, que olha para vocês e diz assim, cara, vocês vieram do céu? A gente não tem mínimo nem máximo de linhas, então eu vou dizer que tem um pouco de tudo. Tá, é um mix. É um mix gigantesco, mas as empresas que começam, a partir das primeiras dezenas de linhas até as primeiras milhares de linhas são o nosso, que eu falo de sweet spot ali, né? Então é onde a gente consegue atender melhor. Isso geralmente tem a ver com a empresa que tem ali seus boas dezenas de funcionários até os primeiros milhares de funcionários. A gente atende muito bem as empresas de tecnologia, naturalmente, então a gente hoje tem mais de 3 mil clientes e uma boa parte desses clientes são empresas de tecnologia e acho que muito por um olhar cultural também da coisa, né, de entender que elas precisam de velocidade e correr atrás disso. Então a gente atende empresas grandes já do mercado de tecnologia, mas também empresas tradicionais, assim, farmacêuticos, empresas de saúde, a gente atende bastante, empresas de educação. Então, em teoria, qualquer empresa, mas especialmente empresas médias e grandes são o nosso foco principal aqui. O modelo de negócio que vocês operam não é novo. Acho que se não me engano, os Correios tinham um modelo similar. O Nubank fez agora o Nubank. Então, você tem alguma iniciativa? O Mercado Livre acho que tinha também uma de linha? O Mercado Livre eu não conheço, mas é possível. Enfim, vários players acabaram entrando nessa brincadeira e tal. O pulo do gato para vocês foi a inteligência que vocês dão para a empresa, para essa gestão. Vocês clareiam um universo que era obscuro, né? Essencialmente é isso. Uma vez que isso está bem feito, que vocês conseguem entregar, estão escalando isso, imagino que muito bem. Sim. Dentro do ambiente de telecom, qual é a próxima fronteira? Perfeito. A gente tem 2 fronteiras. Uma é ainda dentro de telecom, que está surgindo muito, que são, assim, como você deve perceber bem, o mundo, no Brasil, o mundo gira em torno do WhatsApp, né? A gente vive no WhatsApp, a gente fala com o fornecedor no WhatsApp, com o cliente, com família, tudo acontece no WhatsApp. Está surgindo uma nova onda de agentes de IA no WhatsApp, né? A minha visão é que, em poucos anos, vai haver uma camada de agentes de IA falando com qualquer relacionamento peer-to-peer, né? Então, eu quero comprar um seguro, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um medicamento, tudo que você vai ter que falar com alguém para fazer alguma coisa, vai ter um agente de IA fazendo isso. No meio do caminho. Exato. A Salve tem cada vez mais se tornado a camada de infraestrutura para esse tipo de solução. Dá um exemplo, a Lastro é um agente de IA para imobiliárias. Então, para cada novo corretor que vai usar, ele precisa ativar uma nova linha. Então, ele vende o agente de IA, que é a Laís, que é um agente de IA que ajuda o corretor a fazer o atendimento dele dia a dia. Esse novo agente de IA precisa de uma linha de WhatsApp. Então, a Salve foi... E aí, o que a gente faz agora é ser essa linha. Então, quando a Lastro vende aquela linha para o corretor, vende o agente, perdão, ele já fala, você quer uma linha powered by Salve? E ele consegue fazer toda uma experiência por API. Então, a gente digitalizou um processo. Então, somos a primeira empresa do Brasil a fazer número virtual móvel. Então, ele consegue criar uma linha via API, receber SMS via API e ativar uma linha no WhatsApp. Então, às vezes a gente pensa, mas eu tenho aqui 20, 30 funcionários. Mas se você fala de um agente de IA, você está falando de milhares de linhas sendo criadas. Então, essa é uma fronteira que a gente está cruzando, que está super interessante de fazer. E tem uma outra que é menos óbvia, que foge de telecom, que é, quando eu falo com uma empresa ali que tem 2 mil linhas, por exemplo, quem toca isso no dia a dia é o gestor de TI. Então, a minha persona dentro da companhia, quem usa a Salve no dia a dia, é o gestor de TI. E esse cara, no Brasil, ele está muito mal assistido. Assim. Se você pergunta como ele gerencia ativos, por exemplo, celular, computador, teclado, mouse, ele provavelmente usa um Excel ou um produto, um open source.
Se você pergunta como ele gerencia licenças, ele também provavelmente usa ou uma planilha ou mal usa alguma coisa. Então a próxima fronteira da Salve é o entender que eu posso ajudar o cara de TI a gerenciar outras coisas que não telecom. Porque telecom é só uma caixinha dentro da experiência dele de TI como um todo. Então já tem um módulo, por exemplo, dentro da Salve de gestão de ativos. Então, vou dar um exemplo, né? A própria Laço que eu estou falando aqui, eles podem também olhar dentro da Salve, talvez seja o melhor exemplo, mas a BIP Saúde é um cliente nosso, uma empresa de saúde do Rio de Janeiro. Eles conseguem ver todos os colaboradores que usam uma linha, eles conseguem ver todos os colaboradores, quem está usando cada computador, mouse, é claro. Então, por exemplo, a Maria está saindo da companhia, eu consigo abrir uma tela e ver que a Maria, olha, eu consigo avisar via API, o cara de TI falando, olha, Maria está saindo da empresa, ela tem essa linha com a Salve, ela está usando esse computador, ela usa esse mouse, e o que você quer fazer com isso? Então, a visão aqui é que a gente ganha essa camada de ser uma visão centralizada de TI. Então, é quase que usar a telecom como uma porta de entrada, assim, um cavalo de Troia, para ser um pouco mais agressivo no termo aqui, para que a gente consiga também dar essa visão centralizada de TI para uma empresa. Então, fazer isso com software, fazer isso com ativos, né, com inventário, fazer isso com contratos e por aí vai. Então, a gente hoje já tem centenas de clientes usando também o produto de gestão de ativos. O meio do caminho, né, como um hub nesse processo, vai tornando o papel das grandes operadoras o varejão. E vocês vão se tornando os grandes especialistas, aí eu volto na tese ali inicial, para essas experiências e customizando e clusterizando isso, né? Eu consigo plugar com essas iniciativas de isso e aquilo outro. O mercado vai caminhando para uma divisão mais ou menos como essa, estou grosseiramente definindo, né, o que é o varejão e como vocês atuam como consulta. É um papel muito menos do serviço que vocês entregam, mas da capacidade consultiva de customizar uma solução que esse grande player não tem capacidade de fazer. A divisão do mercado, olhando como futuro, é essa? Você tem duas divisões, né? Uma é esse olhar do B2B, né? Então, por exemplo, se você pega uma velha operadora, ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ela faz B2C, faz B2B, todos os tamanhos e tudo quanto é coisa. Então, é um mercado ultra concentrado e pouco especializado. Então, a primeira especialização vem nessa de deixa eu criar um produto só para empresas, uma empresa fazendo só isso. E no nosso caso, especificamente, o middle market, ali, inclusive, né? É um mercado específico dentro do B2B. A outra especialização tem a ver com a infraestrutura. Então, em muitos países, você já tem essa divisão um pouco mais clara, que no Brasil não é tanto, é que no Brasil a distribuição e a rede estão também com os mesmos players, né? O mesmo player é dono da rede e ele é dono da loja no shopping. O que a gente vê com o tempo em mercados mais maduros é que essa distinção vai acontecendo um pouco mais. Então você vai tendo players mais consolidados em rede e players mais consolidados em distribuição. Então a gente, naturalmente, na Salve acredita nisso, de que a gente pode ser esse player especializado em distribuição e deixar as grandes operadoras como mais focadas no player de rede, né? Que é o caso, por exemplo, do Nubank fazendo isso no B2C também. Ele focado na distribuição e a Claro, né, que é o parceiro deles ali, focado na rede. Então a gente acredita nessa especialização do mercado também sob esse olhar. O amadurecimento das empresas também em relação a própria digitalização delas é um fator que potencializa o negócio de vocês? Hoje o teu cliente está mais sabedor da dor dele do que ele precisa como solução? Eu acho que sim. Ele começou a ver, e a gente sempre... Eu venho de fintech, acho que não é à toa que a gente percebeu isso, né? Porque eu acho que o brasileiro ele percebeu como mercados antigos podem melhorar. Então, a experiência de banco no Brasil avançou enormemente. Muito. Na última década é incrível, né? É visão global, assim, a gente é melhor do que a maioria dos países do mundo. Eu tive recentemente num evento com lideranças de tecnologia do setor bancário, e uma coisa que eu comentei ali, todos eles ficaram muito satisfeitos e orgulhosos em dizer que sim. Eu tenho a percepção de que um dos grandes educadores da digitalização do Brasil foi o setor financeiro. Porque as pessoas foram obrigadas a aprender a lidar com o aplicativo e com outros recursos digitais, porque o dinheiro delas estava indo para lá. Então, poxa, eu preciso saber como lidar com isso.
teve esse caráter muito educativo. E aí eles acabaram puxando a fila, né? Exato, puxa a fila para outros setores. Então, em telecom, a gente tem a mesma visão, assim. As pessoas não necessariamente buscam isso porque elas não conhecem uma solução como a Salve, geralmente. Mas quando elas vêm, clica, falam, nossa, sim, é isso que eu preciso, assim, é essa simplificação que eu precisava, ainda bem que vocês existem, ficam confusas do porquê que não existem outros players por enquanto, ou porquê que não existe há anos isso. Então, definitivamente, puxou essa frente, assim, as empresas... Por isso que os primeiros clientes, ainda, a maioria deles são empresas de tecnologia, porque daí também isso vem mais ainda, né? Claro, você acaba tendo um gestor de TI que ele é mais... early adopter ali de novas tecnologias, então ele busca coisas novas. É o beta tester da vida, né? Exatamente. Então, naturalmente, esses foram nossos primeiros clientes, ainda são boa parte deles, mas eu sinto essa comoção geral, assim, de uma busca por uma digitalização e soluções mais rápidas, né? Majoritariamente, assim. Esse caráter beta tester e tal. No caso de vocês, como foi o approach com os primeiros clientes? Eu gosto dessas experiências iniciais, pergunta. Assim. Os primeirinhos mesmo foi tudo na parceria ali, né? O investidor, tal, a gente fez uma rodada... Na amizade. Foi na amizade. Pô, amigo de não sei quem, o empreendedor... Pô, nosso investidor. Não testa não aqui, opção, pô. Né? Testa, você já é investidor. Então, os primeiros meses foram muito nisso. Depois é muito boca a boca. E o que a gente sempre teve a nosso favor é porque a gente, como não tinha contrato de fidelidade, a gente sempre tinha essa coisa do... Bota uma linha aí. No pior dos casos, você cancela amanhã. Então, no começo, a gente fazia muito isso. A gente via muito porque o pitch ele é relativamente fácil de fazer. Tipo, somos uma operadora melhorada, simplificada, e vamos embora. O que nos ajudou desde o começo, a gente se apoiou nessa ótica de não ter contrato de fidelidade. Então, chegava uma empresa que tinha 1000 linhas, falava, testa uma linha, pega 5 linhas. E pega um mês. Se der problema no primeiro mês, eu te devolvo, você não vai pagar nada, tá tudo certo. Então, a gente diminuiu o custo de oportunidade muito no começo. E aí isso, inclusive, virou nossa lógica de go-to-market, ela toda direcionada para isso. Então, até hoje, a gente se apoia muito nisso, que é criar primeiro, eu quero entrar com linhas. Eu não preciso virar o parque inteiro. Se a empresa tem 2.000 linhas, eu quero entrar com o primeiro teste. Deixa eu botar 50. E confia que vai dar tudo certo. Deixa eu fazer um MVPzinho. Isso. Então, a gente faz isso com empresas que começaram com 10 linhas, hoje tem 1000 linhas. Então, a nossa taxa de retenção... Vocês saíram de 10 e foram escalando. Isso. A gente vai migrando. Quando que vai vencer o contrato? Mas também esse escalar é um negócio largo, né? Eu posso sair de 10 e ir para 1000, funcionaram 10, você opera 1000. Pode, E aí, claro, vai entrando questão de contrato e tal, mas aí isso... Eu digo, a arquitetura do processo para vocês nós, é transparente, sim, 100%. Né? É mais sobre uma ótica negocial, quase sim. Se o cara quer aportar dos 10 por 1000, ele vai aportar o investimento. E aí, mas o que acontece é que daí quando nossos índices de retenção, então o NRR ali, que é o Net Revenue Retention, ele é mais de 200%, 250%, chegou a bater 300%. Isso quer dizer que 300% quer dizer que um contrato, em média, triplica na Salve em um ano. Então, um cliente que pagava 10 mil reais, ele termina o ano, em média, pagando 30 mil reais. Exatamente por essa ótica de, no começo, a gente precisou fazer isso, e hoje a gente se apoia nessa ótica de fazer como uma estratégia clara de baixo custo de oportunidade, entra, testa, e aí ter garantia do produto, né? O produto tem que ser bom para você fazer isso. Queria sair um pouco da ideia da Salve, e, enfim, a gente falou bastante de mercado e tal, e queria ouvir o empreendedor. Como foi a jornada empreendedora para vocês e qual foi o maior desafio? De começo, do jornada... O que você achar que tenha sido nesse processo todo o maior desafio? A gente sempre teve um desafio muito grande, a gente fala que está no VC Track ali, né? Que é a startup que levanta investimento desde o começo. E a Salve começou assim, a gente, antes de ter qualquer coisa, antes de ter CNPJ, a gente já estava fazendo uma rodada de investimento com investidores anjos. E isso, em muitos sentidos, ajudou, mas sempre foi um dos maiores desafios, foi fazer rodada. Assim. A gente teve muitos desafios de conseguir fazer uma rodada, eu já tomei eu cheguei a falar em meses com mais de 90 fundos e levar mais de 90 não diferentes de fundos, assim. Então, especialmente o segundo semestre de 2023, assim, eu já tinha falado com mais de 90 fundos, o dinheiro estava acabando, 90 nãos, e aí eu, olhei para aquilo e a Salve já não conseguia, a gente estava queimando caixa propositalmente e tal, e ali foi um momento difícil, meu filho com 6 meses de idade, dormindo mal pra caramba, e aí aquele foi um momento desafiador, assim, a gente chegou a ter pouquíssimos dias de caixa, e aí a gente conseguiu uma rodada,
20 dias depois, inclusive, a gente entrou na Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo, em São Francisco. Assim, foi a única empresa da América Latina a entrar e tal. Foi, tipo, a gente foi do inferno ao céu em um mês. E como foi a jornada com o Y Combinator? Foi incrível. Foi muito bom. Eu morei lá, levei minha família, meu filho tinha 1 ano na época, foi junto, minha esposa. Malicuia, todo mundo. Todo mundo aprendeu a andar lá e tal, foi super legal. Mas a experiência foi incrível, assim, a gente conheceu muita gente de alto nível, né? Nosso partner lá são 2 partners. Um era o fundador da Monzo, que é o Nubank da Europa, e o outro era o fundador da Twitch, que é uma das maiores empresas, é a maior empresa de streaming do mundo, vendeu pra Amazon e tal. Então são caras de altíssimo nível que a gente conheceu, a gente fez uma baita rodada depois também. Levantamos $2 milhões lá e ali eu sempre falo que a gente criou muito faro para saber o que é bobagem e o que não é. A gente aprendeu muito a focar nas coisas certas depois de ter feito o YC, assim. Então foi muito legal. Mas a jornada, acho que o mais difícil para o empreendedor é a montanha-russa ali, né? É você... no mesmo dia você achar que você é um gênio e que você é o maior idiota do mundo em questão de horas, assim. Sou um gênio. E não é um mês para o outro, é de uma hora para outra. É um problema. Uma frase, né? Uma frase, às vezes. Então, isso é um desafio gigante, assim, cara. Porque tem que... E como os desafios vão mudando, né? A empresa vai mudando. Então, a Salve a gente fala, inclusive, que a Salve tem versões, né? A gente chama de Salve 2.0, Salve que a gente está vivendo agora. Então, é um momento específico da empresa. E daqui a pouco, quando a empresa tiver 100 funcionários, vai ser outro tipo de empresa. E eu, como CEO, eu, como fundador, também tenho que ir mudando, né? O meu papel também vai mudando. E aí, quando você acha que você dominou, você fala, agora eu aprendi a ser CEO dessa empresa aqui. A empresa muda. E aí você fala... Tá, eu agora vou ter que reaprender a ser CEO de um outro tipo de empresa, que é a minha empresa, que agora tem X funcionários, que está em tantos clientes, que precisa pensar em tais coisas, etc. Isso é desafiador pra caramba, assim. Mas é também legal. Cara, que reflexão você, como empreendedor, deixa para quem está se aventurando por esse caminho, né? A gente começou falando sobre... o olhar das startups e o endereçamento de respostas para grandes dores, a maneira como você viu oportunidade em um game que está mudando dentro do setor de telecom, a tua vivência, né, em incubação, aceleração e tal. Qual é a reflexão que você faz para quem está empreendendo e está buscando também esse lugar que vocês hoje, felizmente, alcançaram? Boa. Para mim é uma questão de confiança, assim, é você tentar se blindar desses altos e baixos o máximo possível e confiar que você é a melhor pessoa possível para estar fazendo aquilo, assim, que você não está ali à toa. Eu digo isso porque um dos motivos que a gente apanhou tanto para levantar a rodada foi porque a gente ficava tentando moldar o pitch para o investidor e tentando, não, mas a gente também vai fazer isso, a gente vai fazer isso. E quando a gente viu, quando eu ia fazer um pitch, eu estava quase que me defendendo do meu próprio negócio, assim. Uma das primeiras coisas que o partner da YC me falou foi, cara, parece que você está 6 meses levantando com um monte de fundo e que você não, você está com medo de fazer o teu próprio negócio. E aquilo me clicou, assim. A gente saiu da YC muito mais confiante de que aquilo a gente devia fazer. Porque as pessoas são quase que treinadas para falar dos problemas que o teu negócio tem, assim. E você sabe deles. Então, acho que eu sempre digo que não é não ouvir opiniões e ignorar essas pessoas, mas é ter um nível de blindagem de falar, tá, mas no fim eu sei o que eu tô fazendo e eu sou a melhor pessoa para fazer isso. E acho que esse bater no peito, assim, ele é meio filosófico, pode ser meio piegas, assim, mas eu acho que ele ajuda muito no dia a dia, assim. Para nós faltou por uns momentos e hoje ajuda muito. É sempre legal conversar com empreendedores e com figuras que conseguem hackear o sistema, né, e entregar valor, entregar resultado. Arthur, obrigado pelo papo, pelo teu tempo aqui. Eu que agradeço. E sucesso nessa jornada. Obrigado, cara. Obrigado por me receber. Foi um prazer. Esse é o Arthur Negrão, CEO da Salve. Você que ficou curioso, pode procurar pela Salve aí na internet. Vai conhecer mais e melhor a respeito deles. Mas esse é um game que está mudando. Eles conseguiram entender o compasso dessas mudanças antes de outros. Conseguiram identificar as oportunidades antes dos demais. E seguramente já estão tracionando muito antes daqueles que estão tentando vislumbrar uma janela aí dentro desse jogo. Então, muito bacana. Se você chegou pela metade aqui no programa, não tem problema. A íntegra dessa entrevista está disponível lá no Panflix ou no canal da Jovem Pan no YouTube. A gente se encontra aqui no Sociedade Digital na semana que vem. Um grande abraço. Tchau. Sociedade Digital.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.